Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 8, versão NTLH. Tem aí? Colossenses 2, versículo 1 ao 8. Eu vou começar lendo. Quem tem uma Bíblia aí, acompanhe, por favor. Diz o texto assim: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vem dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Agora, vamos ler mais um texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Oremos. Pai, nós nos reunimos na Tua casa, na Sua presença, e nos reunimos como igreja do Senhor, meu Deus, nessa noite, celebrando o 50º aniversário da igreja que se reúne aqui na cidade de Cana Verde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor escreveu a história deste lugar e o Senhor continuará escrevendo. Uma história, ó Deus, de vitórias, conquistas, de lutas, mas sobretudo, a história de um povo que persevera, a história de um povo que crê e te adora, a história de um povo que se reúne, ó Deus, com um único propósito: exaltar e glorificar o Teu nome, porque Tu és o Deus deste lugar, Tu és o único adorado. Ó Deus, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E ó Deus, que todos que estão aqui nesta noite
ó Deus, estejam agora com suas mentes, ó Deus, em Ti, com o coração voltado para Ti, e que o Teu Espírito possa falar, ó Deus, nesta noite, de maneira que o Teu Espírito, ó Deus, ministre a cada coração, e que ninguém saia da mesma maneira que entrou, mas que saiamos daqui revestidos, cheios da Tua glória e do Teu poder, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Paulo, o apóstolo, ele está escrevendo para a igreja que se reunia na cidade de Tessalônica. E quando Paulo vai escrever esta carta que nós lemos, ele então vai dizer nesta carta que a igreja de Tessalonicense deveria ler a carta e depois de lê-la, deveria enviar esta carta para a igreja de Laodiceia. E Paulo diz: leiam e enviem para Laodiceia, uma outra igreja. E quando enviarem para Laodiceia esta carta, que agora vocês estão lendo, vocês vão trazer de lá uma carta que eles já leram. Eles lá em Laodiceia também receberam uma carta, também estão lendo uma carta, e eles vão dar a vocês. Vocês vão trocar as cartas. A igreja de Tessalonicenses vai ler, vai mandar para Laodiceia, a igreja de Laodiceia está lendo uma carta e vai mandar para Tessalônica. Então vocês vão trocar as cartas. Nós não sabemos onde está essa carta, a carta de Laodiceia, nós não sabemos o conteúdo, porque nunca achou-se essa carta, mas Paulo diz que eles receberam uma carta. Agora o que me chama a atenção, em Colossenses capítulo 4, no versículo 16, Paulo está falando disso. Em Colossenses 4,16, Paulo diz assim: peço que, depois de lerem esta carta que acabei de ler, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam, e vocês leiam a carta que vai chegar de lá da Laodiceia. O interessante é que Paulo está dizendo que aquelas duas igrejas, elas tinham algumas semelhanças. Elas tinham que ler as duas cartas, porque o conteúdo das duas cartas iria de alguma maneira ajudar as duas igrejas. E aí quando eu vou para Apocalipse capítulo 3, quando João, o apóstolo, ele vai escrever a sua carta em Apocalipse 3, no versículo 15, já dá para entender o teor da carta que Paulo está falando. Por quê? Porque no versículo 15 diz assim: eu sei o que vocês têm feito. João está dizendo: eu sei o que vocês têm feito. Vocês quem? A igreja de Laodiceia. Eu sei o que vocês têm feito, sei que vocês não são frio e nem são quente. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Então a gente já começa a entender que tanto a igreja de Laodiceia quanto a igreja de Tessalônica tinha ali alguma questão de espiritualidade. Aquelas duas igrejas estavam vivendo um período espiritual que não era nem quente e nem frio. Estavam vivendo ali no meio. Sabe aquela espiritualidade que a gente faz as coisas por fazer, que a gente faz porque a gente tem que fazer, porque a gente faz porque a gente já acostumou a fazer. A gente prega porque já acostumou a pregar, a gente canta porque já acostumou a cantar, a gente vem para a igreja porque já acostumou a vir para a igreja, que se não vem a gente sente falta. A gente entra nesse meio termo, onde a gente não é nem quente e a gente não é nem frio. E Paulo, o apóstolo, identifica isso. Paulo, o apóstolo, entende que as duas igrejas estão vivendo naquele marasmo espiritual, naquele desânimo espiritual. Desânimo esse que eu já vivi, que você já viveu. Desânimo esse que muitas vezes a gente diz assim: que vontade que eu tenho de ir à casa do Senhor. E quando você se prepara para ir à casa do Senhor, do nada bate um desânimo. Do nada você começa a perceber que aquela vontade já não está mais tão latente. E aí você, sem
dá conta, você não veio para a casa do Senhor. O desânimo bate do nada. Sabe aqueles dias que você está dizendo assim, meu Deus, está faltando alguma coisa, está faltando um fogo de espírito na minha vida, porque eu não oro mais como eu orava, eu não louvo como eu louvava, eu não tenho mais ânimo de estar na casa de Deus, eu não tenho mais ânimo de estar com o povo de Deus. Parece que a gente vai entrando num marasmo espiritual, onde tudo vai perdendo a graça. A igreja de Laodiceia, assim como a igreja de Tessalônica, está tendo algum problema. Agora a questão é de onde vem esses desânimos, de onde vem essa falta de coragem, de onde vem essa falta de vontade da gente viver de novo o poder de Deus, a glória de Deus, a gente viver de novo os milagres de Deus, porque tudo que a gente viu naquelas fotos ali, irmãos, foi tudo muito bom, foi tudo maravilhoso. Eu me lembro de uma época que essa igreja era só a metade, e quando a gente pegava o louvor, tudo com muita simplicidade, as caixas de som não eram boas, os instrumentos não eram bons, mas tinha uma coisa, a gente tocava a primeira nota, e quem estava aqui endemoniado caía no chão, porque o poder não estava nos instrumentos, o poder estava na vida de quem tocava. Então era poder de Deus, era glória de Deus, era um momento muito bom, mas não parou aí. Aquele momento muito bom foi bom, mas agora pode ser melhor. Agora pode ser muito melhor do que já foi. E só depende de você. Só depende de você largar então essa frieza espiritual, largar esse marasmo espiritual e falar: Deus, eu não vou viver de passado, eu não vou viver olhando para as fotos e dizendo como era bom, como era gostoso. Não, o Deus que fez é o Deus que ainda faz, e é o Deus que continuará fazendo. Não viva de passado, viva do hoje de Deus, porque Deus tem para a sua vida hoje. Só que aí você olha e diz: ah, mas eu não tenho mais o mesmo pique, eu não tenho mais o mesmo ânimo, eu não tenho mais o mesmo fogo. Ai, como era bom, e hoje não é mais. Me parece que a igreja de Laodiceia e a igreja de Tessalônica estão vivendo esse marasmo espiritual. Só que, o que é que faz a gente entrar nesse marasmo? A gente entrar nessa frieza? O que faz a gente ficar tão apático à graça de Deus? O que faz a gente perder a sensibilidade espiritual? O que faz a gente não sentir mais o que a gente sentia? O que faz a gente não sentir mais o gozo do Espírito como a gente sentia? A Bíblia mostra isso. E a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que tudo isso acontece em nós. Essa frieza, esse desânimo, onde você não tem mais forças para orar, onde você não consegue adorar como adorava, onde você não tem mais força para subir esse morro, subir essa escada e entrar aqui. O que faz isso? Ontem, conversando com umas irmãs da Assembleia, ali no cantinho, eu falei para elas assim: lembra, irmãs, dos nossos cultos de terça-feira? Era terça ou quinta, viu? No culto à tarde. Terça. Eu falei para elas: lembra do nosso culto de terça-feira? 3 horas da tarde era o culto. Era um culto 3 horas da tarde de terça-feira, dia de semana. O sol rachando. E as irmãs saíam tudo de todo lugar. Vinham irmãs da quadrangular, irmãs da congregação, irmãs da presbiteriana. Vinham as irmãs lá do Areão e vinham arrastando gente. Lembra, irmã Nina? Os cultos de terça-feira à tarde, ninguém estava preocupado com o sol porque estava calor, ninguém estava preocupado que tinha que andar bastante para chegar aqui, ninguém estava preocupado. A única preocupação daquelas irmãs era: pastor, nós precisamos orar, nós precisamos ver Deus libertando gente, nós precisamos ver Deus curando, nós precisamos ver Deus agindo, nós precisamos ver os nossos maridos na presença do Senhor. Tinha fogo. Tá, mas acabou o fogo? Não acabou. O fogo continua. Depende de você se aproximar do fogo.
E muita gente não tem mais ânimo para se aproximar do fogo. Muita gente não consegue mais se aproximar do altar. Não consegue mais se achegar ao fogo. Mas da onde vem isso? O que te impede de se aproximar de novo? O que te impede de se envolver de novo? De ter uma imersão espiritual de novo? De viver o poder de Deus de novo? Sabe o que faz tudo isso acontecer? Falta de fundamento. Sabe o que é fundamento? Isso aqui é fundamento, ó. A alicerce, a coluna. O que segura as estruturas dessa igreja são colunas, são alicerces, são fundamentos. E quando nossa vida espiritual não está fundamentada na palavra, tudo nos impede de sentir a glória de Deus, tudo nos impede de sentir o poder de Deus, tudo nos impede de sermos cheios de Deus, ser usado pelo Espírito de Deus. Então pastor ora e ninguém é curado, pastor ora, busca e não acontece nada. A igreja fria, a igreja vai ali empurrando com a barriga, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e nada acontece. Sabe por quê? Porque falta fundamento na minha vida, na sua vida. Mas em o nome do Senhor Jesus, nessa noite, volta para a palavra, volta para a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra te enche de poder, e Deus está aqui. Estrutura a sua vida espiritual, volte para a palavra. É a palavra que fundamenta o teu casamento, nos dá força. É a palavra que nos coloca de pé e nos sustenta de pé. Então, Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos. Ninguém os torne escravos. Mas tornar escravos como? Paulo diz: por meio de argumentos, de palavras sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Aonde você está alimentando sua vida? Chegamos até aqui, são 50 anos. E quanta gente parou no meio do caminho? Quanta gente se perdeu no meio do caminho? Quanta gente ficou esquecida na história? Gente que já sentiu a glória do Pai, gente que já sentiu a presença de Deus, gente que foi curada, gente que teve experiências com Deus, ficaram no meio do caminho, porque se perderam. E se perderam porque a palavra não estava sobre eles. Irmão, quem está na palavra não se perde. Quem está na palavra tem uma bússola. E a bússola de Deus, Ele nos orienta aonde devemos chegar e como devemos chegar. Você entende? Diga amém. Diga: eu não posso me perder. Está ruim? Diga: eu não posso me perder. Mas é a palavra que me direciona. Amém, igreja? É a palavra. Paulo está dizendo: não deixa ninguém te falar coisas que vão fazer com que você fique gostando do que ouve. Paulo está dizendo: cuidado com os argumentos humanos. Cuidado com as coisas gostosas que você ouve. Porque nem tudo que é gostoso de ouvir edifica. Nem tudo que é gostoso de ouvir alimenta. Irmão, as coisas mais gostosas de se comer faz mal para a saúde. Eu adoro doce, e doce é maravilhoso. Mas irmão, doce faz mal, mas doce é gostoso. Eu vou repetir para você entender: as coisas mais gostosas de comer são as que faz mais mal para a saúde. Isso significa o que, pastor? Que as coisas mais gostosas de se ouvir faz mal para o espírito. Eu não sei o que você anda ouvindo, mas se você quiser chegar mais 50 anos para frente, se essa igreja quiser chegar mais 50 anos para frente, ela precisa se alimentar da palavra. E essa palavra
palavra que vai salvar a tua casa, essa palavra que vai tirar o teu marido da bebedeira, essa palavra que vai libertar teus filhos das drogas, essa palavra que vai tirar a sua filha das mãos daqueles que estão lá usando e abusando, essa palavra que vai acabar com o adultério, essa palavra que vai acabar com a mentira, essa palavra que vai acabar com o engano, porque nesta palavra não tem nada que Deus não aprove, só o que Ele aprova. Então, a igreja de Tessalônica e de Laodiceia, elas estão lendo a mesma carta. Aliás, o mesmo conteúdo, eu acredito. Porque uma está lendo uma carta, a outra está lendo outra, e Paulo diz, mas vocês vão trocar as cartas. E quando eu olho para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, Mateus capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha, fundamento. Quem ouve a palavra de Deus e vive a palavra, quem ouve a palavra de Deus e pratica a palavra. Paulo diz: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. E aí, Jesus diz isso. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, vento contra aquela casa. Sabe aquele vento que bate na nossa vida? Sabe aquele vento que vem e bate nas nossas estruturas? Sabe aquele vento que bate na nossa vida espiritual, nas nossas emoções? Sabe aquele vento que desestrutura a nossa família? A Bíblia diz que aquele vento bateu em duas casas. Era o mesmo vento. O vento era igual para as duas casas. Mas a diferença é que uma estava na rocha e a outra estava vulnerável. O vento que bate em mim, bate em você, irmão. O vento que bate em você não é mais forte, não. É o mesmo vento que bate em você, bate em mim. O mesmo vento que bate na igreja, bate no terreiro de Ubanda, bate na Quibanda e Candomblé. É o mesmo vento que bate no kardecismo. É o mesmo vento que bate em todo lugar. Ai, Salomão vai dizer isso, que o sol é igual para todo mundo, é para o justo e para o injusto. Então o que faz diferença não é o vento e não é o sol, é quem recebe o vento e quem recebe o sol. A minha pergunta é: se o vento bater na tua casa hoje, ela cai ou fica de pé? Se o vento bater no teu casamento hoje, ele acaba ou ele continua? Se o vento bater na tua vida financeira, ela continua ou ela acaba? Porque o vento é o mesmo. A questão é quem recebe, é quem está pronto, é quem está na rocha, é quem está na palavra, é quem está em Cristo. Quem entendeu? A Bíblia diz em Jó capítulo 2, capítulo 1, a Bíblia diz que veio um vento e bateu nos quatro cantos da casa de Jó. Ei, irmão, Jó perdeu tudo. Jó perdeu mulher, Jó perdeu filhos, Jó perdeu riquezas, Jó perdeu tudo. Mas uma coisa Jó não perdeu: ele sabia quem servia. Jó estava na rocha, Jó estava na palavra. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Quem está entendendo, diga amém. E se o vento bater? E se o vento bater na sua casa hoje, ela fica de pé ou ela desmorona? Porque a Bíblia diz: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Não tem fundamento. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou destruída. O que vai manter a minha vida de pé quando o vento bater é o quanto eu estou fundamentado na palavra. Você entende isso? Ah, mas eu canto na igreja.
eu prego, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obreiro, eu sou missionário, eu sou diácono. Ô irmão, vento não escolhe patente, vento não escolhe posição, vento é vento e ele bate onde tem que bater. Não é sobre o vento, é sobre você e Deus. Então, quando a sua vida não está fundamentada, você vive esse marasmo espiritual. Você vive esse altos e baixos. Você vive isso. Ai, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu não consigo, eu tento, eu até me esforço, mas eu não sinto mais o que eu sentia. Eu não consigo mais me integrar como antes. Eu não consigo mais fazer parte como antes. Eu vou na igreja e me sinto um peixe fora d'água. Deus está falando aqui. Aí eu me sinto meio perdido na igreja. Parece que a igreja não é a mesma. Ô crente, a igreja é a mesma, porque o dono da igreja não muda, ele é imutável. Quem mudou foi você. Foi você que mudou. Porque o Deus é o mesmo. E a Bíblia diz que ele não muda. Aí o culto mudou, não mudou. Quem mudou foi você. Ah, mas eu não vejo o que eu via. Problema seu. Você não vê o que você via, porque naquele tempo que você via, você estava na rocha. E agora onde você está? Onde você está? Está fundamentado em quê? Escute isso. De onde vem esse marasmo? De uma vida sem fundamento sólido na palavra e de uma vida alimentada por palavras humanas. Uma vida alimentada por ideias humanas, argumentos humanos. Colossenses 2:4, Paulo vai dizer o seguinte: eu digo isso a vocês, para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Paulo está dizendo, tem gente que fala muito bonito. Paulo está dizendo, tem gente que dá uma explicação que parece que descobriu a roda. A gente fala, uau, olha como fala bonito, olha que argumentação, olha que coisa gostosa de se ouvir, olha que coisa boa. Irmãos, se você vai para a rede social, você não vai achar ninguém falando feio. Porque é rede social. Tudo que você vai achar na rede social é gente falando muito bonito, com explicação para tudo, com resposta para tudo, mensagem rápida. Você ouve 2 minutos e fala, uau, caramba, que palavra. Aí eu falo, mas você ouviu 2 minutos? É, mas a palavra é muito boa. Uma palavra de 2 minutos. E a gente vai levando a nossa vida espiritual, alimentando com isso. Olha, a igreja não pode ser hipócrita. Quando eu falo igreja, eu falo de gente. E vamos ser verdadeiros. Porque Deus está olhando, não é o homem, é Deus. Se eu perguntar aqui, quem de fato lê a Bíblia, mas lê como antes. De sentar e falar, agora eu vou ler a palavra. Deixa eu ler a Bíblia, eu tenho um cronograma, um programa de leitura bíblica, para ler a Bíblia em 1 ano, para ler a Bíblia em 6 meses, eu tenho uma sistematização para ler a Bíblia, eu leio um capítulo, depois começo outro, eu leio um livro. Se for fazer uma pesquisa, e os crentes forem verdadeiros, a maioria vai dizer, não lemos. A gente não lê. O que a gente faz é comer pequenas porções da palavra. Quem está entendendo? A gente pega, sabe, eu criei uma calopsita. E quando a calopsita teve filhotinho, a calopsita ia lá, comia,
Aí a calopsita comia, não sei explicar o que ela fazia, que ela pegava aquela comida que ela comeu, negócio nojento, irmãos. Aí ela pegava a comida que ela comeu, aí os pintinhos não, as calopsitazinhas, abria a boquinha, pastor Fábio, e ela ia lá e dentro da boca das calopsitazinhas. O que aconteceu ali? Uma comeu, se alimentou, mastigou e regurgitou na boca do outro. Só que o que Deus tem para mim, para você, não é alimento que alguém já comeu e vai regurgitar para nós. Porque se você estiver se alimentando de uma comida que já veio pronta do outro, você não vai estar pronto para quando bater vento, para quando tem tempestade, para os dias maus. A igreja, ela vive até hoje. A igreja superou toda a Idade Média. A igreja superou a perseguição romana. A igreja superou todas as crises ao longo da história. Sabe por que a igreja chegou até aqui? A igreja de Jesus chegou porque a igreja de Jesus está fundamentada na palavra de Jesus, na palavra dos apóstolos, na doutrina de Jesus, na doutrina dos apóstolos, mas todos se alimentaram da fonte. Diga para o seu irmão, você precisa aprender a preparar o seu alimento. É isso. A gente não pode ficar comendo o que o outro dá. A gente precisa voltar para a Bíblia e dizer, Deus fala comigo. Ah, mas eu não entendo. E Deus vai dizer, mas eu vou falar com você mesmo sem você entender. Porque quando você se alimentar e você aprender a preparar próprio alimento, lendo a Bíblia, Deus falando com você na sua casa, Deus falando com você no secreto, aí você vem para a igreja e o pastor começa a pregar, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer confusão não, porque Deus não é Deus de confusão. Deus falou com você na sua casa, e quando você chegar aqui, Deus vai confirmar o que falou com você lá. Isso é vida, isso é alicerce, isso é igreja, é a igreja. E aí, imagina, os crentes todos, lendo a Bíblia em casa, se alimentando em casa, e os crentes vêm para a igreja, e chega na igreja, o pastor prega, e a palavra confirma, e então o povo diz, uau, como Deus é bom, e aí um sente a presença, o outro sente, e um encosta no outro, e aí vira aquele fogo. Oh, aleluia. Você está comigo? Diga amém. Louvado seja Deus. Diga louvado seja Deus. Então eu preciso, se eu não quero viver mais ou menos um marasmo espiritual, eu preciso me fundamentar na palavra e deixar palavras humanas e persuasivas. Paulo, escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro evangelho. As pessoas seguirão seus próprios desejos, arranjarão para si mesma uma porção de mestres. Uau. Paulo está dizendo, Timóteo, elas vão arranjar para si mesma uma porção de mestres. Ou seja, elas vêm aqui. Se elas ouvirem aqui alguma coisa que elas não gostam, o que elas vão fazer? Vai embora. Não gostei do que aquele pastor pregou. Não gostei do que ele falou, então ela vai na outra. E na outra ela ouve e não gosta, ela vai na outra. E ela vai indo até ela encontrar o quê? O que ela gosta. Mas eu vou repetir. Se eu for comer só as comidas que eu gosto. Ô irmão, olha aqui o tamanho da criança. Eu vou explodir, porque aquilo que eu gosto faz mal para a saúde. Você entendeu isso? Diga assim, não é a palavra que eu gosto que me fortalece, é a que eu preciso ouvir. Amém, igreja? Então esse marasmo espiritual vinha de uma falta de fundamento,
de alicerces, vinha de ouvir palavras humanas, pastor Toninho, e vinha de uma espiritualidade de aparência. Sabe o que é uma espiritualidade de aparência? É um indivíduo que já morreu. Ele já morreu espiritualmente, mas como Deus já usou ele no passado, como ele já fez no passado, ele vive da história do passado para se sustentar. Então ele vive de aparência. Já pregou muito, já Deus usou muito, já cantou muito, já fez muito, mas morreu. Morreu, mas não aceita que morreu. E quem está morto espiritualmente e não consegue largar o microfone, vive de aparência. Quem está morto espiritualmente, mas não consegue deixar o ministério para se tratar, entendimento, se tem uma doença nessa terra que mata e leva para o inferno, é pecado. Mas se tem uma cura, chama arrependimento. Quem se arrepender entrará no reino dos céus. Então, querido, não vive de aparência. Larga essa aparência. Confessa para Jesus. Diz: Jesus, já preguei, já cantei, já pulei, já fiz coisas que hoje eu não faço mais. Senhor Jesus, eu morri, eu estou morto e eu quero ressuscitar. Tira essa máscara. Andumbe que amandra vassa labiasto que amando. Larga essa aparência de que é, porque não é. Se arrepende. Para você viver mais 50, para você ver mais glória, para você viver o que Deus ainda tem para a sua vida. Então a palavra do Senhor diz que a igreja de Apocalipse, a igreja estava vivendo uma vida dupla. A igreja está dizendo assim, em versículo 17 do capítulo 3, assim: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Oh, aleluia. O que é que faz a gente viver essa vida de marasmo, essa vida desanimada? É que muitas vezes a gente não é sincero com Deus, a gente não é verdadeiro com Deus. Irmãos, se tem uma coisa que agrada a Deus, é sinceridade. Se você não está bem, diga para Deus que você não está bem. Não fique empurrando com a barriga, não. Se você está com o seu casamento indo de mal a pior, não vive de aparência, não. Pede ajuda, porque o teu Deus vai te ajudar, vai salvar esse casamento. Se a tua vida está de perna para o ar, pede ajuda, porque o teu Deus vai colocar tudo no lugar. Mas não vive de aparência, porque a igreja de Laodiceia, a igreja de Tessalônica, alguma coisa estava acontecendo lá. Que Paulo diz: lê uma carta, manda para outra e pega da outra e lê também. Agora, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer então, para o fogo do Espírito voltar? Diga: o que eu posso fazer para reacender a chama outra vez? Sabe o que a gente tem que fazer? Olha o que diz o texto de Colossenses versículo 2. Colossenses 2:2 diz assim. Colossenses 2:2, Paulo está dizendo assim: eu, Paulo, trabalho para que o coração deles quem? Da igreja, se encha de coragem, e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos, com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E o segredo é Cristo. Paulo, o apóstolo, começa dizendo: eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem. Mas eu já preguei aqui e volto a dizer: coração é músculo. Coração que bate aqui dentro é músculo.
E quando Paulo está se referindo a coração, Paulo não está falando do músculo. Paulo está falando de mente. Então, Paulo está dizendo assim, ó: eu trabalho para que a mente deles sejam cheias de coragem. Se você quer voltar a viver o Espírito de Deus em sua plenitude, se você quer voltar a viver o fogo do Espírito, se você quer arder de novo, se você quer queimar de novo, se você quer chorar de novo, se você quer ser um missionário atuante, relevante de novo, um crente relevante de novo, se você quiser viver o que Deus ainda tem, e Ele tem para a sua vida, a tua história não acabou, o diabo quis acabar com ela, o diabo quis interromper, o diabo quis te parar, mas ele não vai parar. Sabe por quê? Porque a tua história ainda tem muita coisa para você viver. Então o que eu vou fazer, pastor? Eu vou mudar a minha mente. Diga: eu preciso mudar a minha mente. Por isso ele disse: uma mente corajosa. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Ismael? Uma mente corajosa? Porque o diabo sabe que não adianta atacar o músculo. Se atacar o músculo, a gente morre. Acabou. Coração, músculo, morreu. O diabo quer atacar a mente. Aí o diabo diz: você não pode. Aonde que ele diz? Na mente. É uma batalha na mente. O diabo diz: você não pode, você pecou, você errou, pode parar. Você está aí, ó, querendo fazer, querendo falar, querendo cantar, querendo trabalhar na obra, mas eu te conheço, eu sei dos teus pecados, eu sei das coisinhas que você faz no oculto, eu sei com quem você conversa e deixa de conversar. Isso é o diabo atacando a mente, é o diabo minando a mente. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos livrar de toda injustiça. Sabe o que Ele está dizendo? Eu te perdoo, eu te saro, eu te liberto, eu te livro. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele lançou o meu e o seu pecado no mar do esquecimento. Então viva! Fortaleça a sua mente. Não deixe o diabo bombardear a tua mente, dizendo que você não pode, que você não é capaz. Não deixe o diabo atingir sua casa pela sua mente. E aí Paulo dizendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, ó: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês. Encham a mente com o quê? Com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e tudo que é decente. Fortaleça sua mente. Como então que eu volto a queimar? Quando a minha mente começa a ser alimentada pela palavra de Deus. Amém? Agora, quando eu aprendo a andar com Cristo, mas a gente já não anda com Cristo? Anda, mas eu disse aprender a andar, porque tem gente que anda com Cristo, mas não anda do jeito correto. Por isso que tem o verbo aprender, porque o fato de eu andar com Cristo não significa que eu estou andando da maneira correta. Então eu preciso aprender a andar da maneira correta. Em Apocalipse, em Colossenses 2, versículo 6, Paulo diz assim: portanto, já que vocês aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele. Unidos vem de união, e união vem de coesão, de uma coisa só, de uma solidez. Então andar com Cristo não é andar ao lado de Cristo. Andar com Cristo é
andar vivendo o Cristo. Acho que você não entendeu. Diga, andar com Cristo não é ao lado de Cristo, é andar vivendo o Cristo. Eu preciso viver Cristo. E isso é uma aprendizagem. Vou caminhar para o fim. Eu não só tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer o que está em Apocalipse 3,18. Na igreja de Laodiceia está assim: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Olha para mim. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Ela dizia que era rica, mas não era. Era aparência. Aí João, o apóstolo, escrevendo para a igreja de Laodiceia, ele diz: aconselho vocês que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. João está escrevendo a revelação que ele teve do Cristo. Então as palavras de João é as de Jesus. E o conselho que dá para a igreja, que parecia que era rica, mas não era comprem ouro puro. Por quê? Porque ele deixou claro a qualidade do ouro. Ele não disse compre ouro para ser rico. Ele disse compre ouro puro. Porque ouro, quando você tira o ouro, quando você garimpa o ouro, vem muita impureza no ouro. Vem muita sujeira no ouro. Então esse ouro tem menos valor. Esse ouro vai ter mais valor quando ele for queimado. Quando ele passar pelo fogo e o fogo queimar as impurezas do ouro, ele se torna mais limpo, mais puro e mais caro. Então ele está dizendo, passa pelo fogo, queima as impurezas para ter ouro puro, santidade. Quer queimar de novo? Quer queimar de novo? Quer viver milagre de novo? Quer ter avivamento espiritual de novo? Quer ter compromisso de novo? Quer viver o sobrenatural de novo? Santifique-se. Volta para a santidade. Volta para a santidade. Porque sem santidade, você não tem fogo e muito menos entra no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não se engane não, querido. O céu ainda existe, inferno também existe. Embora muita gente fica relativizando o céu e o inferno. Tem uns cabras aí na internet, uns teólogos aí que dizendo o céu não existe. Não é bem isso. O inferno também não. Ô irmãos, no dia que eu acreditar que o inferno não existe, eu volto para as drogas. Eu volto para a vida que eu vivia antes de Jesus. Porque se o inferno não existe, para que eu quero Jesus? Você entendeu isso? Se o inferno não existe, por que a gente quer Jesus? Porque só Jesus pode tirar o homem e livrar o homem de ir para o inferno. Só Jesus. O inferno existe sim. E se nós não tivermos vida de santidade, é para lá que nós vamos. Você querendo ou não, é para lá que você vai. Se você não abandona o seu pecado, é para lá que você vai. É para lá que eu vou. E não importa o quanto eu preguei, não importa o quanto eu fiz. Ou a gente volta para o fogo, ou a gente vai queimar no fogo eterno. Você entende isso? Deixa eu orar por sua vida. Se coloque de pé, deixa eu orar por você. Oh, maravilha! Maravilha! Eu vou dizer uma frase para você. Para viver em santidade, eu preciso primeiro aprender a andar com Cristo. Para viver em santidade, eu preciso aprender a andar com Cristo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Você não é e nunca será perfeito.
Somos todos pecadores. Mas a gente precisa aprender a andar com Cristo. E só é possível viver em santidade se andar com Cristo primeiro. Sabe por quê? Porque a gente quer viver em santidade primeiro, para depois andar com Cristo. A gente quer ser santo primeiro, para andar com Cristo. Quem quer ser santo para andar com Cristo, não vai andar. Porque ninguém consegue se santificar. Quem santifica é Cristo. Então como que faz, pastor? Tem que andar com Cristo, para daí ser santo. Diga comigo assim.